Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar com a nossa série de resoluções das questões do Enem 2016. Vamos resolver uma questão que envolve o cálculo da média aritmética. E não esquece, se você gostou do nosso vídeo, deixa teu like, faz seu comentário e aproveita, se inscreve no nosso canal para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Smart Groups. Sejam todos muito bem-vindos e vamos à questão da aula de hoje, que é a questão 148 do caderno amarelo, que diz o seguinte: em uma cidade, o número de casos de dengue confirmados aumentou consideravelmente nos últimos dias. A prefeitura resolveu desenvolver uma ação contratando funcionários para ajudar no combate à doença, os quais orientarão os moradores a eliminarem criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. A tabela apresenta os números atual de casos confirmados por região da cidade. A prefeitura optou pela seguinte distribuição dos funcionários a serem contratados. Primeiro, 10 funcionários para cada região da cidade cujo número de casos seja maior que a média dos casos confirmados. Segundo, 7 funcionários para cada região da cidade cujo número de casos seja menor ou igual à média dos casos confirmados. Quantos funcionários a prefeitura deverá contratar para efetivar a ação? Então, o que é que a questão diz? Em uma cidade, a prefeitura fez uma pesquisa e ela viu que o número de casos de dengue estava aumentando consideravelmente. Aí o que é que ela decidiu fazer? Uma ação para que fosse possível ser controlado esses casos de dengue que estavam se proliferando pela cidade. Na tabela, a gente tem os casos, ou a quantidade de casos confirmados, em cada região da cidade. O que é que a prefeitura decidiu? Que ia calcular a média de casos, o número de casos médio dessas regiões, e em todas as regiões que esse número fosse acima dessa média calculada, ia ser colocado 10 funcionários para essa ação. Nas regiões que tivesse o número de casos abaixo dessa média que foi calculada, iam ser colocados só 7 funcionários para essa ação. Aí a pergunta é: quantos funcionários efetivamente essa prefeitura vai ter que contratar para poder realizar essa ação? Bem, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a média de casos. E como é que nós vamos fazer isso? Na tabela que foi dada, se a gente observar, nós já temos lá o número de casos por região. Então, o que é que eu vou fazer? Para calcular a média, eu preciso somar essa quantidade de casos e dividir pela quantidade de regiões. Aí eu vou ter, na região oeste, 237 casos, está aqui, mais 262 casos da região centro, mais 158 casos da região norte, mais 159 casos da região sul, mais 160 casos da região noroeste, mais 278 casos da região leste, mais 300 casos da região centro-oeste, com mais 278 casos da região centro-sul. Bem, como aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 regiões, eu vou ter que somar essa quantidade de casos que eu coloquei aqui em cima, efetuar esse somatório e dividir por 8. Somando tudo isso que a gente tem aqui em cima, a gente vai encontrar como resposta 1832, ok? Dividindo essa soma por 8, nós vamos encontrar como média 229 casos. Isso quer dizer o seguinte, que a média de casos por cada região dessa foi de 229 casos. E aí o que aconteceu? Todas as regiões que tiverem o número de casos confirmados acima dessa média que a gente encontrou, vão ser contratados 10 funcionários. E as que tiverem abaixo dessa média, vão ser contratados só 7 funcionários. Então, se eu observar a minha tabela, eu tenho aqui, essa região está acima da média, a oeste, a centro, a leste, a centro-oeste e a centro-sul. Então, essas regiões que eu acabei de citar aqui, todas elas vão ter que ser contratados 10 funcionários, porque todas
tem o número de casos confirmados acima da média que a gente acabou de calcular. Como eu tenho 5 regiões, aqui vai ficar ó, 5 vezes 10. Né? Eu vou contratar 5 grupos de 10 funcionários para essas 5 regiões. Já a região norte, sul e noroeste, os casos que eu tenho aqui estão abaixo da média. Então aqui só vão ser contratados 7 funcionários. Ó. Então eu vou ter 3 regiões onde eu só vou contratar 7 funcionários. Resolvendo aqui, ó, eu vou ter 5 vezes 10, 50 e 3 vezes 7, 21. Isso quer dizer que a quantidade de funcionários que eu vou contratar deve ser 71. Logo, a resposta correta da nossa questão aqui ó, é a alternativa D. Bem, galera, essa foi mais uma resolução das questões do Enem 2016. Quero agradecer a você que ficou até o final acompanhando nosso vídeo. Deixar um forte abraço a todos vocês e dizer que mais uma vez foi um enorme prazer estar com vocês. Até a próxima, galera. Fui!